Olá, pessoas do meu coração, boa noite. Espero que estejam todos muito bem. Começando a nossa live da segunda-feira sábia. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. E a gente hoje quer falar sobre um tema chamado Você quer outra ferramenta que não apenas um martelo? Para você que ainda não curtiu o nosso trabalho, que ainda não sabe do que se trata esse encontro, né? Esse é um projeto da Segunda Sábia, em que a gente traz sempre um tema para a gente refletir em relação à nossa vida, à nossa saúde, e a gente também tem a oportunidade de trocar, né? Escutar vocês me perguntando, escutar vocês tirando dúvidas, para a gente ampliar o nosso olhar e ampliar a nossa percepção dessa totalidade, tá certo? Então, pessoal, eu sou a doutora Elaine Pimentel e tô aqui para ajudar você a olhar para o ser, em vez de olhar apenas para os sintomas ou para as doenças, de forma íntegra e de forma integral. Eu desejo a todos que sejam bem-vindos e que a gente possa aqui, não só, né, compartilhar um pouco daquilo que é o meu propósito de vida, né, que é aquilo que toca o meu coração, que é aquilo que faz o meu ser ter vontade de fazer muitas coisas, né, mas também de ouvir de vocês aquilo que vocês têm de demanda para entender melhor esse momento da vida de vocês, tá bem? Para quem está assistindo essa live gravada, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua percepção, a sua pergunta, que a gente quer responder também para você. E para vocês que estão aqui ao vivo, por favor, deixem suas perguntas ao longo da live, dentro da caixinha de perguntas aí, nesse balãozinho que tem uma interrogação, que a gente vai poder conversar no final da live. Se você achar que tem mais alguém que quer mais ferramentas além de apenas um martelo para parar de ver a vida como um prego, então clica aí no aviãozinho e chama mais gente e vamos conversar um pouco mais sobre isso. E lá pelo meio da live ou pro final, vocês me lembram da gente fazer um print para a gente poder comentar depois com aquela frase que tiver marcado mais para cada um de vocês ou que tiver marcado mais a live como um todo, tá bom? Obrigada demais pela companhia e vamos lá. Então, conversando sobre esse assunto, né? Você quer outra ferramenta que não apenas o martelo? Da onde que vem essa frase, né, gente? Da onde que eu tirei isso? É uma frase de um psicólogo chamado Abraham Maslow. Aquele que a gente já citou aqui em algumas lives, que ele fala sobre a pirâmide, né, das necessidades, lembram? Pirâmide das necessidades de Maslow. E a frase que ele tem é a seguinte: se a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo começa a parecer um prego, ou seja, todo problema você trata como se fosse um prego. E aí, talvez você chova no molhado, ou talvez você fique numa situação que não acha a verdadeira saída, né? Não acha a verdadeira, a saída criativa para a questão. Então, do ponto de vista profissional, vamos falar do ponto de vista profissional primeiro, todos nós temos um martelo na nossa vida. Então, vamos supor que eu seja uma acupunturista. Eu vou tender a ver a vida do ponto de vista dos meridianos, do agulhamento. Vamos supor que seja um médico estrito. Talvez ele vai ver o mundo por meio de uma prescrição, se for um cirurgião, por meio de cirurgias. Se for um hipnoterapeuta, vai ver as coisas por meio da hipnose e assim por diante, né? A gente sabe que aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia como verdade, aquilo que a gente coloca para a nossa vida como sendo o nosso norte, né?
a gente tende a olhar tudo por aquele prisma. É natural isso acontecer com todos nós. E a gente sabe que nesse espaço de cura existem muitas ferramentas e existe também uma necessidade premente nos dias atuais de nós escolhermos a ferramenta certa para a questão certa na hora certa. Ou seja, a gente achar aquilo que combina para poder o tratamento sair livre, leve e solto, para as coisas rolarem, né? É muito complicado quando a gente tenta impor uma estrutura em particular para aquelas questões que são de todas as pessoas. A gente já cansou de falar aqui que todos nós somos seres únicos, né? Não tem ninguém igual a ninguém, mas a gente ainda tem uma galera que tende a achar que o tratamento ele é um único para todas as pessoas. Porque, na verdade, o olhar é sobre a doença, o olhar é sobre o sintoma e não exatamente sobre a pessoa que tem o sintoma ou que tem a doença. Então, é fácil rotular e é fácil deixar todo mundo do mesmo tamanho, né? Parecendo que todo mundo é um prego. Então, ferramentas novas, né? Podem ajudar a gente a fazer intervenções sutis quando for apropriado. E às vezes a gente mesclar intervenções e favorecer a evolução de cada caso, né? A palavra de ordem, então, é integrar. Imagina que a nossa medicina, no melhor dos mundos, tá bom, pessoal? Assim, para mim, no melhor dos mundos é aquele mundo no qual todas as terapêuticas conversam entre si e a gente não precisa ficar nem culpado, nem com medo, nem achando que a gente está devendo algo para alguém. Se a gente escolhe um caminho de se tratar que seja diferente do que a maioria das pessoas faz, né? Então, e na vida do dia a dia, né? Como é que a gente pode colocar a vida como se tudo fosse prego, né? Olhando a vida como se fosse um martelo. Como que pode ser, né? Às vezes são situações do nosso dia a dia, da nossa família, né? Situações que às vezes são novas, mas que você sempre usou o mesmo modelo para cuidar daquilo. Você sempre tratou de usar os mesmos argumentos, fazer do mesmo jeito sempre, e aquilo não está funcionando, mas você não acha outra ferramenta para usar. E acaba que então você fica naquele conforto e na confiança do conhecido, mas não necessariamente a solução vem para você. Então eu quero até agradecer, eu li um texto a respeito dessa frase de um psicólogo chamado Rafael Aranha, quero agradecer a ele porque o texto foi muito esclarecedor para mim e me ajudou a trazer essa conversa para a gente. Então, se a gente tenta resolver uma questão antiga com a mesma ferramenta, né? Com a mesma postura, talvez o sucesso não virá. Talvez seja uma maneira muito simples e fácil, mas nem sempre é resolutiva. Se o problema é novo, a gente talvez vai precisar de novas ferramentas, né? E aí a gente vai ter que ser criativo, inovadores, né? Pra gente sair dessa condição de estreiteza mental, tá bom? Mas às vezes, tudo que nós precisamos é mesmo de um martelo, né, gente? Porque a gente está diante de um prego na nossa vida, né? E aí fica tudo bem mais simples, mas presta atenção, tenha cuidado. Esse martelo é pesado, gente. Uf. Mas tenha cuidado para você também não generalizar e tratar tudo como se fosse um martelo para um prego nessa vida, tá bem? Se você for, por exemplo, apertar um parafuso, você não vai usar o martelo não vai servir. E para mim aqui, para essa pessoa que quase não usa esse tipo de ferramenta, eu poderia muito bem fazer uma coisa dessas, mas eu sei que não ia funcionar, né? Então, gente, tratar o sintoma é simples. Tratar o ser que detém
o sintoma, que possui o sintoma, que manifesta o sintoma, é um pouco mais complexo, mas essa é a oportunidade. Essa é a chance de você, nesse momento, sair dessa vida preguice. Não é preguiça, é vida de prego. Vida preguice. Sair dessa vida de prego, né? Você sair dessa vida para viver uma abertura maior de possibilidades para a sua vida, tanto sua vida terapêutica, se você é um profissional da saúde, quanto a sua vida de autocuidado, se você é um leigo procurando autoconhecimento e procurando se descobrir, tá certo? Então, imagina se você, como profissional, está preparado para atender o ser e não o sintoma. O paciente, a pessoa que você vai atender, ela vai ficar muito mais satisfeita, ela vai ficar muito mais acolhida e você vai começar a deixar de ter só pacientes e clientes para ter amigos e fãs, né? E esse é o momento em que todos ganham. A gente chama de ganha, 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 né? Todo mundo ganha. Vivemos essa era que a gente já comentou aqui, que é a era da consciência, né? E a gente realmente vai ter que achar meios de trazer a consciência à tona, à luz, para que a gente realmente faça o caminho que eu vou chamar de processo de cura, porque eu nunca penso na cura como um lugar estático, como se assim, já cheguei lá, pronto, acabou, não tem que fazer mais nada. Não é verdade, gente. A cura é um processo dinâmico que acontece dia a dia e vai durar, a vida toda. Por isso que não adianta a gente fazer dieta de uma semana. Por isso que não adianta a gente usar recursos muito específicos em tempos limitados, sem trazer hábitos de vida que nos acrescente. Porque a cura é um processo dinâmico que vai acontecer no nosso dia a dia. Nessa nova percepção de mundo, nós somos co-criadores com a inteligência cósmica superior, que tudo cuida, que tudo vê e que tudo atende. Desse ponto de vista, nós estamos em constante ressonância com essa inteligência. E quando nós nos conectamos com essa ressonância, então a gente está conectado com a nossa inteireza. Porque é fácil a gente perceber que tem alguma coisa doendo, que tem alguma coisa incomodando os nossos ouvidos, ou que alterou negativamente nosso paladar. Isso é fácil de perceber. Mas as sutilezas, aquilo que vem da nossa intuição, aquilo que leva a gente para um estado de vazio, isso é um pouco mais desafiador para todos nós, né? Além do que, a percepção de cada pessoa é tão única, é tão individual, que não dá mesmo para a gente fazer de conta que todo mundo é igual e repetir, né? Deu certo aqui, então eu vou repetir aqui, apenas. Não, a gente tem que fazer ajustes e a gente tem que ir chegando naquilo que atende aquela pessoa em particular. Então, olhar para o ser é muito mais do que olhar para o sintoma que o ser traz. É muito mais do que olhar para a doença que o ser traz. E isso não é mais um modismo que vai passar. Prestem atenção. Isso também não é um meio de simplesmente você fazer seu nome e fazer dinheiro. Não, também não é essa a proposta. Não é um olhar raso. Eu tenho esse cuidado de mostrar que é um olhar profundo. E também não é para quem não se importa com os outros. Não é para quem quer fazer nome e não fazer, não fazer relações, não manter relacionamentos. Não é também para a pessoa que não quer evoluir na própria percepção de mundo, da vida. Também não é. E não é também para aquelas pessoas que estão muito felizes com a visão parcial desse ser. Não. Essa visão é para quem
quer algo mais. Eu me lembro de quando começou lá atrás, quando eu ainda assistia televisão, né? Começou aquele quadro do Faustão, da dança dos famosos, sabe? Eu gosto muito de dança, então a hora que aparece uma dança eu vidro, eu fico lá de olho, né? Mas acontece que naquele momento, né, aquilo que estava acontecendo era uma coisa muito interessante, porque já eram artistas, eles já eram bem situados na própria carreira e, no entanto, eles se deixavam passar por um desafio e nesse desafio eles aprendiam alguma coisa que ia ser muito útil para a vida deles como artista, né? Então, naquele momento, eu entendi que ia chegar um tempo em que nós íamos precisar saber um pouco de cada coisa. A gente ia precisar ampliar a nossa percepção, a gente não ia poder mais ficar fazendo só uma coisa e a mesma coisa sempre. Quem de vocês aí, me conta, quem de vocês aí não está tendo, nesse momento da vida, que cozinhar, que lavar, que passar, que arrumar, que cuidar de crianças às vezes, de cuidar de idosos, sabe, nós estamos tendo que nos reinventar. Chegou o tempo em que a gente tem que fazer de tudo um pouco, porque não é possível mais a gente ter tudo que vem de fora. Nesse momento a gente não está podendo nem muito sair de casa, né? Tem alguns lugares que estão em lockdown estrito. E a gente sabe que nós vamos precisar sermos seres íntegros e integrais e a gente vai precisar de desenvolver habilidades que integram essa história toda. Então, a gente integra o antigo, todas as habilidades que nós temos já adquiridas com as habilidades novas que estão chegando. E a gente se acresce. E no mundo terapêutico também, a gente vai começar a alinhar todos os ensinamentos antigos, né, que vem lá do Ayurveda e etc., para a gente poder juntar tudo isso e a gente realmente se reinventar. Isso aí, gostei dessa recriar e a gente se reinventar. É o momento. Hoje a gente, numa reunião da equipe, alguém falou assim pra gente, nossa, né, uma pessoa do designer, né? Ela falou assim pra gente, que é a minha querida amiga Dita, ela dizia assim, nossa, quando eu conheci o Canva, que é esse programa, né, de designer, né, gráfico, quando eu conheci eu fiquei chocada, eu falei, nossa, muito designer vai perder a profissão com esse formato, né, com esse jeito de lidar. E ao mesmo tempo ela disse assim, paciência, cada um vai ter que se reinventar. E é assim mesmo para todos nós. Todos nós, de alguma forma, estamos nos reinventando. Isso não é novidade não, né? Que mais que eu queria falar? Eu me perdi um pouquinho que eu saí da prosa aqui para outra coisa. Pronto, mas voltando ao que eu estava conversando antes, eu me lembro que quando eu comecei a minha carreira como médica, lá nos idos de 1990, eu comecei a atender casos que se repetiam ao longo de meses, casos em que a criança, eu era pediatra, eu atendia como pediatra nos pronto-atendimentos, né? E a criança repetidamente vinha com ou amigdalite, ou otite, ou enxaqueca, o que fosse, né? E eu comecei a ficar muito incomodada, porque eu via que o tratamento que eu passava era um tratamento que não era inócuo, né? Era com antibiótico, ele não era inócuo, ele trazia efeitos colaterais e ao mesmo tempo ele não era resolutivo. Por quê? Porque se repetia a mesma patologia ao longo de meses. E aquilo me deixou muito desconfortável. Então chega um momento em que a consciência da gente, ela começa a incomodar. E a partir do momento que você se incomoda, aquilo
Sabe quando você tá desconfortável no ambiente, você caça o jeito de sair? Desconfortável numa roupa, você caça o jeito de tirar aquela roupa ou num sapato? A gente começa a ficar desconfortável naquela situação. E aí a gente precisa de achar um caminho que seja confortável, mas que esteja de acordo com aquilo que a gente sente e pensa naquele momento, né? Então, a saída que eu achei naquele momento foi com a homeopatia. E eu conheci a homeopatia e ela transformou o meu modo de olhar para a medicina, transformou o meu jeito de cuidar dos clientes, dos pacientes. Isso realmente foi, naquele tempo, uma saída espetacular para meu momento profissional. E eu sei que tem muitas pessoas, né, que também se reinventaram assim quando ficaram incomodados com o status quo que ela estava vivendo. E aí, aquele incômodo fez ela sair do lugar e bora, vamos fazer outra coisa, né? Mas tem muita gente que ainda não está atento para isso. Atento que jeito assim? Ah, não, eu tô trabalhando demais, isso tá me incomodando, mas eu não posso parar agora, eu não posso sair desse momento agora e fazer outra coisa. Gente, tempo é o maior ativo que nós temos hoje em dia e também é a coisa que nós mais reclamamos nessa vida. Fala sério. Quase todo mundo reclama de falta de tempo. E eu me lembro também de uma época da minha vida de consultório, quando eu já não fazia mais plantão, que eu trabalhava de 8 da manhã a 8 da noite no consultório. Era uma loucura aquilo. E eu falava que não tinha tempo e eu realmente não via tempo de sobra para mim. Eu vivia por conta do trabalho e do estudo relacionado ao trabalho e aquilo era infinito, parecia infinito. Então, tempo é algo que todos nós, como eu vou falar, nos nivela. O tempo nos nivela, sabe por quê? As mesmas 24 horas que eu tenho, vocês também têm. Então, não adianta a gente reclamar de falta de tempo, porque nisso existe uma democracia muito grande, não é? Todo mundo tem o mesmo tempo. Então, o que você vai fazer com ele é que importa. Como que você vai lidar com ele, tanto que ele vai, vamos dizer, andar, te guiar, ou ser favorável para você, andar a seu favor, sabe? Te nutrir, te possibilitar. Vai depender muito das escolhas que você fizer. Então, se a gente viver, né, reclamando do tempo, é bem provável que a gente vai estar na condição de quem está vendo apenas o prego e batendo nesse prego com um martelo, vira e mexe dia e noite sem parar. Porque se eu não tenho tempo para aquilo, se eu reclamo de falta de tempo, é porque eu não tenho tempo para aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero devia me importar tanto quanto aquilo que eu faço por dever, não é? Então, gente, não sei se eu tô fazendo sentido aí para vocês, mas existe um jeito, né? Uma oportunidade, existe um atalho para a gente poder sair dessa visão de prego e martelo, né? É quando a gente honra tudo que a gente aprendeu na vida e a gente ainda se dá a oportunidade de inovar, de criar, de ir adiante e de integrar todas essas coisas juntas. Então, a gente tem a oportunidade de fazer algo novo do todo, do antigo todo, né? O jeito errado é quando a gente impõe uma estrutura que não cabe para aquele momento. Então, no caso da terapêutica, né? É a gente impor um tratamento que está adoecendo a pessoa. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que ela me disse assim, a minha pressão está muito descontrolada. Aí eu disse para ela, você mudou sua medicação? Você está tomando outras coisas? O que você está tomando? Ah, não, eu estou tomando. Como é que está aquela sua história do estômago? Eu perguntei para ela.
Ela disse, não, agora eu tô tomando uma medicação que tá ótima. E aí eu falei, deixa eu ver essa medicação, deixa eu ver os efeitos colaterais dessa medicação. E quando a gente lê os efeitos colaterais da medicação, eu fiquei impressionada, eu fiquei realmente impressionada com a quantidade de efeito colateral possível daquela medicação. E eu disse a ela, experimenta fazer um pouco diferente para ver se a sua pressão vai equilibrar. Porque muitas vezes a medicação alopática que conserta algo, atrapalha algo. E aí você vai achar que não, eu tô com mais um problema. Não, você tá com problemas advindos de um tratamento que não privilegia o todo. Tá olhando apenas para parte. E quando nós olhamos apenas parcialmente, nós vamos prejudicar a totalidade, porque simplesmente não bate. É impor uma realidade que o nosso organismo não está dando conta de lidar com ela. Então, o jeito certo de lidar com isso seria a gente criar espaço e tempo para a gente ser quem a gente nasceu para ser. Para a gente perceber o que realmente funciona para cada um de nós. Tanto para nós, enquanto seres humanos que precisamos da saúde, que queremos ter saúde, quanto para aquelas pessoas que estão trabalhando com a saúde também. Achar um meio de perceber o cliente com a unicidade que ele traz, né? Eu me lembro quando eu era estudante de medicina ainda, no final do curso já, e a gente ficava falando assim, o que você vai fazer, o que você vai fazer, né? E eu lembrava que eu falava uma frase muito estranha, que meus colegas até riam de mim. Eu falava assim, gente, eu vou tratar o meu paciente com aquilo que melhorar ele. Se o que melhorar ele for um chá, vai ser chá. Se o que melhorar for benzição, vai ser benzição. E é engraçado porque eu me vejo um pouco assim, né? Um pouco me tornei essa pessoa que tem um arsenal muito grande de possibilidades terapêuticas e que não olha a pessoa pelo ponto de vista apenas do problema, né? E o que a gente poderia fazer, né? Qual treino? O que a gente poderia fazer? Esse é a cereja do bolo da aula de hoje, né? Um primeiro passo que a gente pudesse dar para a gente aproveitar a oportunidade de olhar para o ser na sua totalidade. O que seria, né? Para o terapeuta seria 15 minutos de escuta do seu cliente, do seu paciente. Cronometra 15 minutos, deixa ele falar sem você interromper. Deixa falar. Solta, deixa falar. Você faz silêncio e apenas apoia o que ele está falando nos primeiros 15 minutos. E às vezes vai acontecer de ter aqueles silêncios longos, sabe? Na homeopatia, a gente costuma fazer isso com muita facilidade. E na homeopatia que eu vivenciei lá na Índia, né? Eu tive a oportunidade de consultar com um homeopata na Índia. E teve um momento que eu fiquei calada e ele também ficou calado. E aquilo foi. Eu falei, agora eu vou testar esse médico. Eu não vou falar até que ele fala. Mas de repente veio uma percepção da minha parte e aí, de novo, eu falei. Isso foi lindo de eu perceber que quando a gente deixa espaço, esse espaço está sendo usado pelo nosso inconsciente e vai trazer à luz coisas importantes. Então, em yoga, nós chamamos isso de sunye. Sunye é escuta. Escute. Dê tempo para escutar o seu cliente, o seu paciente. Mas se você está aqui não como terapeuta, você está aqui como quem usufrui da terapêutica, procure também você se dar tempo. 15 minutos de autoescuta. Olha que legal. 15 minutos de você ficar simplesmente em silêncio, coluna ereta, fecha seus olhos. Respira e fica simplesmente ali para você. Você fica ali para tantas pessoas, não é? A gente não se dá para tantas pessoas ao longo do dia inteiro. 15 minutos para a gente se dar escuta não vai ser muita coisa, fala sério. Ok? Essa seria a minha dica. E o meu convite
e que eu quero depois fazer disso um tema de live, é que nós comecemos a quebrar as barreiras entre as disciplinas. Que a gente pare de pensar que porque a gente usa alguma coisa, a gente não pode usar outra coisa como ferramenta de cura. Que a gente possa estabelecer um modo holístico, integral de tratar das pessoas, né? Esse modo que olha para o interno e para o externo e que busca o equilíbrio e a integração. Que a gente tenha menos do olhar materialista, né, que é o que domina a medicina no Ocidente, para a gente ter um olhar mais do espaço consciência, da medicina que o Dr. Deepak Chopra chama de medicina baseada na consciência. Eu gosto muito desse termo que ele cunhou. Se a gente vai para o nível da nossa consciência, a gente expande horizontes e a gente tem condições de se cuidar, de se autorresponsabilizar e passar isso adiante. Contagiar, no bom sentido, outras pessoas com esse olhar integral, ok? É isso aí, meus amores. Falei até por meia hora seguida, que era o meu propósito. Então agora quero saber de vocês aí, se vocês têm alguma pergunta, se vocês precisam de algo que eu possa oferecer. A Cláudia está falando: tudo que quero fazer e não faço por falta de tempo deveria ser tão importante quanto faço como dever do dia a dia. Bacana, gostei. Que gracinha, Cláudia. Pode ser a nossa frase. Pode ser a frase da nossa live de hoje. Então, pessoal que tem caderninhos aí, eu chamo de caderninhos da saúde, aquelas pessoas que anotam as coisas para a saúde, né? E de caderninho sistêmico, aquelas que anotam para as questões familiares e da constelação. Mas anotem aí, tudo que quero fazer e não faço por falta de tempo deveria ser tão importante quanto aquilo que faço como dever do dia a dia. Maravilhoso, Cláudio. Vou até salvar essa frase aqui com um clique, com uma foto. Obrigada. Pessoal, como é que vocês estão aí? Fez sentido? Me fala se valeu a pena escutar essa live. O que vocês sentiram? Se tem algum tema que vocês querem que eu traga, coloquem aqui. A Luciana falou assim: até a pandemia, nós fazíamos o que aprendemos nos cursos, nos treinamentos da vida. Pós-pandemia ou durante a pandemia, afloramos a nossa própria sabedoria, o que vem de dentro de nós. É isso aí, Luciana, essa que é a ideia, né? A gente trazer à luz o sábio que habita o nosso ser. A Adeli está falando assim: eu sempre dizia que a profissão seria o que você sabe fazer e hoje estou vendo isso. É isso mesmo. Muito bom, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Gratidão por tanto ensinamento. Eu que agradeço. Jane, você tá aí, né, meu amor? A Lúcia tá falando: me indica um livro. Lúcia, um livro para você quer saber de qual assunto, meu amor? Me fala que veio na sua mente, assim, de que você tá precisando. Porque a gente sabe tantas coisas, tantos livros aí para indicar que eu não sei nem por onde começar. A Maria Auxiliadora: cada vez cresce mais minha admiração e sintonia por e com você. Grata por ser quem você é. Obrigada, viu, Auxiliadora? Obrigada demais. A Junqueira tá falando, a Célia, né? Célia, você, Célia Junqueira, que saudade! O pouco que assisti valeu muito a pena. Que ótimo, meus amores. Então é isso, essa live fica gravada. Se vocês não tiverem mais nada para me perguntar, nós vamos fechando por aqui.
Eu tô treinando fazer lives mais diretas pra gente fechar em 30 minutos e não ficar prolongando muito tempo. E eu espero que a gente tenha de alguma forma contribuído para você e para aquelas pessoas que cuidam de você. Porque à medida que a gente vai aprendendo essas coisas, a gente vai querendo terapeutas e cuidadores que também aprendam essas coisas e também nos levem, né, pelo caminho mais integral, mais íntegro, mais integral. Um livro sobre a mente. Um livro sobre a mente. Deixa eu ver, Lúcia. Um livro sobre a mente. Uau, não tô lembrando de nada agora. Pronto. Olha, um autor que eu tenho lido muito atualmente e que tem me ajudado muito nesse trabalho relacionado à mente é o autor chamado Joe Dispenza. E ele tem um livro que eu gosto muito que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele fala do tanto que a gente às vezes se enrosca no nosso passado e impede a nossa mente de criar, impede a nossa mente de viver o momento presente e futuro. Então esse livro é um livro que eu acho que vai te ajudar tanto do ponto de vista da mente quanto do ponto de vista de calar a mente, que é meditando, que é o jeito mais maravilhoso da gente calar a nossa mente, que é meditar. Então, acho, Lúcia, uma boa indicação. Você já leu esse livro? Se você já leu, eu tenho que pensar em outro. A Correia está falando, doutora, todos os temas que a senhora traz é maravilhoso. Gratidão. Tá bom, gente, mas me indica mais o que vocês querem ouvir, né? Pra gente poder trazer outros temas que agradem vocês. O Poder do Agora é um ótimo livro, eu também gosto desse livro demais. Raquel tá falando palavras sábias as tuas, doutora, gratidão. Suzana, tenho andado muito desanimada, sem vontade de nada mesmo. Antes da pandemia já estava sentindo sem vontade. Penso que é por causa da idade também. Mas esse pouco que te escutei me deu uma sensação boa. Suzana, a gente precisa de motivação, sabe? E o jeito que a gente ganha motivação é quando a gente se conecta com aquilo que é valor pra gente, com aquilo que é verdade pra gente, com aquilo que faz o nosso coração bater mais forte, sabe? E às vezes a gente tem que se lembrar disso. Então, ontem à tarde eu passei mal, eu não lembro muito bem se foi por causa de uma comida, não sei o que, mas eu não me senti muito bem. Eu tive que dormir mais cedo, eu tive que me cuidar um pouco, porque não estava me sentindo muito bem, estava com mal-estar. E na hora que a gente está com aquele mal-estar, parece que tudo fica ruim, não é? E aí hoje, a hora que eu fui tomar o meu banho para me preparar para a aula aqui de vocês, eu lembrei de ontem, né? Naquele momento que eu estava me sentindo mal. E falei assim, oh meu Deus, obrigada por ter me dado a luz de eu tomar um banho longo e de eu me cuidar, fazer uma automassagem e ter um sono tranquilo para eu me recuperar. E como eu consegui me recuperar bem e hoje está inteira de novo. Entende? Então, e aí, outra coisa que eu falei, eu acho que eu falei para a Jane, não foi, Jane, hoje na nossa consulta? A Jane está aqui. Minha pacientinha linda, maravilhosa, e eu acho que eu falei foi para ela que eu disse assim, agora fugiu o que eu falei para ela. Tem que lembrar aqui o que eu tava falando. Eu falei para ela assim, olha, nem sempre as coisas que acontecem com a gente são coisas que deixam a gente feliz, por exemplo. Nós estamos perdendo pessoas queridas, amigos, parentes, né? E nós estamos numa situação que todo mundo está perdendo gente querida, né? Não dá para ficar feliz com isso, mas dá para a gente ter gratidão pelo tempo que a gente conviveu com essa pessoa. Dá pra gente ter gratidão pelos aprendizados, pelas risadas, pelas coisas boas que a gente viveu junto, sabe? Então, se você se conecta com a gratidão pelas pequenas coisas da vida,
então você tem a chance de ganhar motivação nova. Sabe? Suzana, não sei se você ainda tá aí, se você tá me escutando bem, mas a ideia é que você ganhe essa motivação por meio da gratidão. Agradeça pequenas coisas, como alimento, como uma boa noite de sono, como uma boa live que você assistir. Eu, de vez em quando, me pego tendo que assistir umas lives para me dar mais ideias, mais motivação. E é bom. Tem tanta gente boa por aí fazendo tantas coisas maravilhosas, né? A gente só precisa se conectar. Raquel, o livro que eu falei foi Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, tá bom? A Maria Ateliê tá falando, estou te vendo do Rio Grande do Norte, que gracinha, que ótimo saber disso. Se alguém puder escrever o nome do livro aqui para mim, vai me ajudar muito. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma, Joe, J-O-E, Dispenza com Z, tá? Agora temos chaves de fenda, alicates e tudo mais, que gracinha! A gente tem mais umas ferramentas na nossa caixa agora, né? Na nossa bagagem, é verdade. Doutora Elaine, você fala muito de automassagem. Que tal? Como tema, falar de automassagem? Ok, é um bom tema, sim. Que tal nos ensinar? Ótimo, pode ser um bom tema. A Jane tá falando, foi linda essa mensagem, foi na nossa consulta hoje, né, Jane, que a gente falou sobre isso. Ela falou, foi linda essa mensagem e me deu muito conforto, muito bom. Otília, verdade, tenho muita gratidão por todas as palavras da minha melhor amiga, que Deus levou em 2020. Olha que lindo, isso aí. Muito obrigada, Mariana, por colocar o nome do livro e do autor aqui para as pessoas. Então é isso, pessoal. Todos os livros de Eckhart Tolle também são muito bons. O Poder do Agora é um deles, tá? São livros muito bons, são muito profundos, mas são muito bons, tá? É isso aí, pessoal. Então tá, fiquei feliz de falar com vocês hoje mais uma vez e adicionar mais uma ferramenta na vida de vocês, lembrando que tempo não pode ser uma desculpa esfarrapada para a gente deixar de fazer o que a gente ama fazer. Lembrar que a gente tem deveres, mas que a gente também tem que ter compromissos com o nosso próprio ser, o nosso corpo físico, a nossa mente, a nossa alimentação, né? Vem nutrir nosso corpo, a atividade física, bons relacionamentos, boas conversas, bons lazeres que nos acresça, né? A gente tem responsabilidade sobre isso. A Lucinha tá falando, nunca ouvi você dizer coisas que não ajudou de alguma forma. Obrigada, Lucinha. Obrigada, meu amor. Gratidão, pessoal. É um prazer estar aqui, um prazer compartilhar essas coisas que eu estudo. Eu estudo muito, muito, muito. E não seria péssimo eu ficar com isso tudo só dentro de mim, né? Então, gratidão. Eu quero deixar um convite primeiro aqui para vocês hoje, que a gente tá tendo aquela live de desafio para mim, que são nas sextas-feiras, chamado Chá Comigo. No Chá Comigo de sexta-feira, a gente abre a oportunidade de conversar com alguém que não tenha problema em se expor na rede, sobre algum tema que ela queira olhar e que eu possa, às vezes, dar uma luz. Talvez, né, eu possa dar uma luz durante a live. Então, é meia hora só que a gente quer ocupar, não quer ocupar muito tempo. Mas se você quiser ou souber de alguém que queira, fala com a gente, porque a gente vai estar disponível para atender mais uma pessoa nessa próxima sexta-feira, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. A Cláudia, você é sensacional. Parabéns por ser tão próxima e gentil com suas palavras para nos orientar e conduzir a vida de quem assiste suas palestras. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você, meu amor. Vocês sabem, né, gente? Tudo que vocês falam de mim, vocês estão falando de vocês. Então, fico muito feliz quando vocês falam bem de mim, porque eu sei que vocês estão falando bem de vocês também. Muito legal. A Suzana, muito bom te escutar, me faz muito bem. Obrigada, Suzana. Te cuida, meu amor.
Ah, Mônica, estabelecer prioridades, gratidão, isso aí. A Fátima Martins está falando, tudo que você fala é bom, é amável, obrigada. Cris Fontenelle, o estreitamento ou ampliação do horizonte interior do ser humano não pode ser medido por outra pessoa. Não se compra a outra pessoa. Não, desculpa, não se compare a outra pessoa. Não se compare, exatamente. Isso aí. Ela falou que é um trecho do livro que ela tá lendo, Em Busca de Ti Mesmo. Legal. Então, meus amores, foi isso por hoje. Beijo no coração de vocês. A gente se encontra na quarta-feira, às 7h37, 7h37. Mariana, tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Se tiver, põe aqui pra mim que eu falo agora. Então, a gente se encontra na quarta-feira, 7h37, e a gente vai se encontrar na sexta-feira, às 17 horas, no chá comigo. Nessa semana, essa nossa programação gratuita. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa maravilhosa que aconteceu. Foi que nós começamos nosso grupo de mentoria nas constelações, do ponto de vista da prática das constelações. E nós fizemos aulas maravilhosas no sábado. A gente fez uma aula prática no sábado, de 8 às 12, que a gente nem viu o tempo passar. Foi maravilhoso, foi delicioso. E eu gostaria de agradecer aqui em público as meninas que toparam essa aventura, porque eu não sabia como que seria, né? Eu já dei esse curso muitas vezes presencialmente, mas eu nunca tinha dado ele online, e foi sensacional. E, nossa, eu tenho muita gratidão, porque hoje, inclusive, eu estou morando longe da maioria dessas alunas que são de Belo Horizonte, né, a terra onde que eu vivi aí 28 anos, e ao mesmo tempo a gente fez um trabalho incrível. Então, o reinventar aqui está acontecendo de verdade, sabe, gente? Eu falo para vocês porque nós aqui do meu time, nós estamos fazendo para valer essa reinvenção, e está sendo muito gratificante. A gente tem só que agradecer, só que ser feliz, tá? Obrigada, Mariana. Beijos, pessoal, meus amores. Fiquem com Deus. A gente se vê então na quarta. Bye, bye. E o print. Tira comentários rapidinho e faz um print do martelo. Quem quer? Uhul! Pronto. Chega desse martelo pesado. Tchau, povo meu. Tchau, tchau, tchau.